Quando uma mulher decide entrar na política, ela não entra sozinha, ela entra com a história dela, com a família dela, com as cobranças que fizeram sobre ela, com os medos que tentaram colocar no caminho e também com uma força que muitas vezes ela mesma demorou a reconhecer. Eu sou Elisa Araújo, prefeita de Uberaba, mãe, esposa, mulher pública e uma pessoa que aprendeu na prática que política não é só disputa de poder. Política também é cuidado. Cuidar de uma cidade é cuidar de gente. É pensar na mãe que precisa deixar o filho na escola para trabalhar, na mulher que trabalha fora, cuida da casa, acompanha consulta, organiza comida, lembra do uniforme, paga a conta, resolve problema e muitas vezes ainda escuta que deveria dar conta de tudo. Durante muito tempo tentaram convencer as mulheres de que cuidar era uma obrigação natural. Como se a mulher tivesse nascido com uma lista invisível de tarefas nas costas. Mas cuidado não pode ser peso solitário. Cuidado precisa ser responsabilidade compartilhada. Da família, da sociedade, das empresas, dos partidos e do poder público. Todo dia, antes de muita gente sair para trabalhar, existe uma rotina silenciosa acontecendo dentro das casas. Tem criança para acordar, lanche para preparar, remédio para lembrar, uniforme para ajeitar, consulta para marcar, conta para pagar, casa para organizar. Esse trabalho quase nunca aparece. Não tem olerite para pagar esse trabalho. Não tem placa de inauguração e também não tem aplauso. Mas sem ele a vida não funciona. E na maioria das vezes quem carrega esse peso são as mulheres. Quando a gente fala em economia do cuidado, nós estamos falando exatamente disso, do trabalho feito todos os dias para manter a vida funcionando. Cuidar de criança, cuidar de idoso, cuidar de uma pessoa doente, organizar a rotina da casa, acompanhar a escola, o médico, o mercado, o remédio, alimentação e tanta coisa que parece pequena, mas pesa muito. E por que isso importa para a política? Porque uma mulher sobrecarregada tem menos tempo para participar, menos tempo para estudar, menos tempo para ir a uma reunião, menos tempo para conversar com as lideranças, menos tempo para construir uma candidatura, menos tempo para se preparar. E na política, tempo também é poder. Quem tem tempo articula mais, quem tem tempo aparece mais, quem tem tempo decide mais. Por isso, quando alguém diz as mulheres precisam participar mais da política, eu concordo. Mas a pergunta verdadeira é: quais condições reais estamos criando para que essas mulheres consigam participar? Não adianta abrir a porta da política se a mulher chega lá cansada, culpada e sozinha. A sobrecarga tira da mulher uma das coisas mais importantes para a vida pública: o tempo. O tempo para estar presente, o tempo para ouvir, o tempo para falar, o tempo para estudar, o tempo para errar, aprender e para tentar de novo. Muitas mulheres têm preparo, têm coragem, têm liderança, têm compromisso com a comunidade, mas não conseguem avançar porque estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E ninguém constrói uma caminhada política sólida carregando o mundo nas costas. A dupla jornada não é apenas trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. É também carregar uma cobrança emocional permanente. A mulher precisa provar muito mais. Quando o homem trabalha até tarde, muitas vezes dizem que ele é dedicado. Quando uma mulher trabalha até tarde, perguntam: e a família? Quando o homem viaja para uma agenda política, dizem: ele está buscando recurso, ele está fazendo articulação. Quando uma mulher viaja, logo aparece alguém para perguntar: quem está cuidando da casa dela, do filho, da rotina? Isso machuca. Machuca porque a mulher começa a sentir culpa até quando ela está cumprindo a sua missão. E na política, esse julgamento fica ainda mais forte. A mulher é julgada pela gestão, pela aparência, pelo tom de voz, pela roupa, pelo cabelo, pela maternidade, pela vida pessoal e até pela forma como demonstra emoção. Se ela fala firme, dizem que ela é dura. Se ela fala com carinho, dizem que ela é fraca. Se ela cobra, dizem que é mandona. Se ela escuta, dizem que ela é insegura. E se ela decide, dizem que ela é autoritária.
Se pondera, dizem que ela não tem comando. Perceba que a régua muda o tempo todo. E a primeira estratégia para lidar com isso é não aceitar viver tentando caber nessa régua. A mulher não precisa pedir desculpa por trabalhar. Ela não precisa pedir licença para liderar. Ela não precisa provar que é boa mãe para ter direito de ser boa prefeita, de ser boa vereadora, boa deputada, boa governadora, boa secretária ou boa líder comunitária. Ela precisa ter responsabilidade, precisa ter preparo, precisa ter compromisso, precisa ter verdade. Mas a culpa não pode ser o método de controle. Muitas vezes o julgamento contra a mulher não vem em forma de ataque direto, vem em comentário pequeno, em pergunta atravessada, em cobrança disfarçada de preocupação. Será que ela dá conta? Será que não está ausente demais? Será que ela não é firme demais? Será que ela não é sensível demais? É uma cobrança que tenta colocar a mulher sempre em dívida. Em dívida com a casa, em dívida com a família, em dívida com a política, em dívida até com a própria imagem. Mas nenhuma mulher nasceu para viver pedindo desculpa por ocupar o lugar que conquistou. E aqui tem uma coisa muito importante. Liderar não significa abandonar o cuidado. Liderar é ampliar o cuidado. Quando uma mulher entra na política, ela leva para a mesa uma visão que muitas vezes faltou. A visão de quem conhece a rotina real das famílias. Sabe o valor de uma vaga numa creche. Sabe o peso de uma fila na saúde. Sabe o que significa um ônibus atrasado. Sabe a importância de uma escola perto de casa. Sabe que iluminação pública também é segurança para quem volta do trabalho à noite sozinha. Sabe que uma praça bem cuidada muda a vida de uma comunidade. Isso não é detalhe, isso é gestão pública. A política precisa dessa visão e durante muito tempo tentaram separar razão e cuidado. Como se governar fosse só fazer conta, assinar papel e tomar decisão fria. Claro que gestão precisa de planejamento, de técnica, orçamento e responsabilidade. Mas uma gestão pública de verdade precisa também entender a vida como ela é. Porque no fim, toda decisão pública chega na casa de alguém. Chega na mãe, no trabalhador, na criança, no idoso, na mulher que sustenta a família, no jovem que procura oportunidade. Por isso, cuidado não é fraqueza. Cuidado é uma forma séria de governar. Toda decisão pública, cedo ou tarde, chega na vida real. Chega no bairro, chega na escola, chega no posto de saúde, chega no ônibus, chega na rua de terra, chega na conta da família. Por isso, quando uma mulher leva a experiência do cuidado para a política, ela não está falando de um assunto menor. Ela está lembrando que governar é melhorar a vida concreta das pessoas. É fazer com que a cidade funcione melhor para quem mais precisa dela. Agora, nós precisamos falar de um ponto delicado. A cultura dos partidos e dos espaços de decisão. Muitas mulheres são convidadas para participar da política, mas nem sempre elas são chamadas para decidir. São lembradas para mobilizar, para organizar evento, para conversar com outras mulheres, para fazer campanha e para pedir voto. Mas na hora da estratégia, da chapa, do recurso, da definição de prioridade, muitas ficam do lado de fora. E essa exclusão nem sempre aparece de forma declarada. Às vezes ela acontece no horário da reunião, reunião tarde da noite, encontro em ambiente onde a mulher não se sente respeitada, conversas importantes fora da agenda normal, decisões tomadas em grupos fechados, convites que chegam em cima da hora, falta de acolhimento para as mães com filhos pequenos. Tudo isso comunica uma coisa: esse espaço não foi pensado para você. E quando o espaço não foi pensado para a mulher precisa fazer esforço dobrado para permanecer. Por isso, partido que quer mulher na política precisa mudar prática, não só o discurso. Precisa respeitar o horário, garantir a formação, abrir espaço real de fala, dar estrutura, combater o assédio moral e político e parar de tratar a candidatura feminina como obrigação legal. Mulher não é figurante de nominata. Mulher tem voto, tem história, tem território, tem liderança e tem
capacidade de gestão. Muitas mulheres ajudam a construir a política todos os dias. Elas organizam, elas escutam, mobilizam, elas defendem, visitam famílias, cuidam da base, seguram campanha quando muita gente já cansou. Mas em muitos lugares ainda precisam lutar para sentar à mesa onde as decisões são tomadas. E isso precisa mudar, porque a democracia não fica completa quando metade da população participa pouco dos espaços de poder. A presença da mulher não pode ser enfeite. Precisa ser voz, precisa ser voto, decisão, comando e responsabilidade. Quando nós falamos de cuidado, nós não estamos falando apenas de uma questão privada. Não é só uma conversa de família, é também uma agenda de governo. Uma cidade que cuida bem das pessoas cria condições para que as mulheres estudem, trabalhem, empreendam e participem da vida pública. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a prefeitura amplia vagas em creche, ela não está apenas construindo uma sala de aula. Ela está dando tempo para uma mãe trabalhar ou estudar. Quando melhora a atenção básica em saúde, reduz o deslocamento e a espera. E isso impacta diretamente as mulheres, porque muitas vezes elas são as que acompanham os filhos, os pais e todos os familiares. Quando o transporte funciona melhor, a mulher ganha segurança, ganha tempo e acesso à oportunidade. Quando há iluminação, praça ocupada e presença do poder público nos bairros, a cidade fica mais segura para todos, especialmente para as mulheres. Quando existe atendimento psicológico, jurídico e social para mulheres vítimas de violência, o poder público está dizendo: você não está sozinha. Políticas de cuidado não são favor, elas são estrutura. E a estrutura muda o destino. Uma mulher com filho pequeno, sem rede de apoio, sem creche, sem transporte e sem segurança, vai ter muito mais dificuldade de disputar espaços. Não por falta de talento, não por falta de coragem, mas porque a sociedade colocou obstáculos demais no meio do caminho. Quando a cidade oferece creche, ela abre uma porta para a mãe trabalhar. Quando a saúde chega mais perto, ela diminui o peso de quem cuida da família. Quando o transporte melhora, a oportunidade fica menos distante. Quando a rua tem luz, a volta para casa fica mais segura. Quando a mulher encontra atendimento e acolhimento, ela recupera força para recomeçar. Cuidado na gestão pública é isso. É transformar a rotina das famílias em prioridade. É entender que cada serviço bem feito devolve tempo, devolve dignidade e liberdade para as pessoas. Outro erro muito comum é achar que mulher na política só pode falar de mulher. Mulher pode e deve falar de políticas para mulheres. Mas não só disso. Mulher pode falar de saúde, de educação, segurança, obras, emprego, agricultura, tecnologia, orçamento, transparência, desenvolvimento econômico, combate à corrupção. A cidade não pergunta se a prefeita é homem ou mulher antes de cobrar o resultado. O buraco na rua cobra a solução. A fila da saúde cobra a solução. A falta de água cobra a solução. A escola cobra a solução. O emprego cobra a solução. E uma mulher preparada pode liderar qualquer uma dessas áreas. O que nós precisamos é desconstruir a ideia de que a mulher é boa apenas para o acolhimento, para assistência ou para pautas consideradas sensíveis. Sim, nós temos sensibilidade e isso é força, mas sensibilidade não exclui competência. Cuidado não exclui firmeza. O afeto não exclui decisão. Escuta ativa não exclui comando. A mulher não precisa escolher entre ser humana e ser forte. Ela pode ser as duas coisas. E talvez essa seja uma das maiores contribuições das mulheres para a política. Mostrar que governar não é preciso ser fria para ser séria. Mulher na política não precisa ficar limitada a uma única pauta. Ela pode liderar uma obra, conduzir uma reunião técnica, discutir orçamento, cobrar resultado, atrair investimento, defender segurança, melhorar a saúde, planejar o futuro da cidade. A política ganha quando a mulher entra inteira, com
com a sua história, com a sua experiência, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade e com a sua coragem. Porque uma cidade precisa de liderança que resolva o problema, mas também precisa de liderança que enxergue as pessoas. Agora eu quero deixar uma dica prática. Nenhuma mulher chega longe sozinha. Isso não diminui ninguém. Durante muito tempo venderam para nós a ideia de que a mulher forte dá conta de tudo sozinha. Isso parece elogio, mas muitas vezes é uma grande armadilha. Mulher forte também cansa. Mulher forte também precisa de ajuda. Mulher forte também precisa dividir o peso. Por isso, construa sua rede de apoio. E rede de apoio não é só a sua família. Rede de apoio é aquela pessoa que te ajuda com uma agenda, é uma amiga que te escuta antes de você decidir, é a liderança comunitária que abre uma porta, é a equipe que acredita no projeto, é o grupo de mulheres que troca experiências, é o partido que funciona como deveria funcionar, é o companheiro que entende que a casa é responsabilidade dos dois. É também a profissional que te orienta tecnicamente. A rede de apoio precisa ser construída antes da crise. Não espera estar exausta para pedir ajuda. Organize a sua rotina, combine responsabilidades, tenha clareza dos seus horários, explique para sua família o tamanho do seu projeto. Escolha pessoas que torçam por você de verdade e aprenda a dizer não. Dizer não também é cuidado. Cuidado com a sua saúde, com a sua cabeça, com a sua família, com a sua caminhada, com a sua trajetória. Na política, muita gente vai tentar te convencer de que você precisa estar disponível o tempo todo. Mas quem não preserva a própria base, uma hora desaba. E liderança não é desabar em silêncio. Liderança é saber se sustentar para continuar servindo. Se eu pudesse resumir essa aula em uma frase, eu diria: a política precisa de mais mulheres, mas as mulheres precisam de uma política que respeite a vida real. Uma política que entenda a maternidade, que entenda o trabalho, a casa, a violência, a fé, a família, o bairro, a rotina e o tempo das mulheres. Porque quando uma mulher rompe barreiras, ela não abre caminho só para ela, ela abre caminho para muitas outras que vêm depois. E é assim que a gente muda a política, com coragem, com preparo, com rede de apoio e muito cuidado. Muito obrigada!